Fala galera do canal da DataTrain, nós voltamos aqui para a segunda parte do nosso vídeo processamento de dados utilizando EMR e o MapReduce com Hadoop. E nesse vídeo nós vamos executar o nosso algoritmo que nós criamos na parte 1 desse vídeo. Então se você está chegando agora nesse vídeo, não esqueça de ver a primeira parte, onde nós escrevemos o nosso algoritmo e construímos todo o nosso ambiente. O link vai estar aqui na descrição e você verifica lá, assiste o vídeo, faz o seu algoritmo e volta aqui. Mas caso você já escreveu o seu algoritmo, então vamos lá, que agora nós vamos executar e analisar os nossos dados. Só que para executar o nosso algoritmo, nós temos que fazer a configuração do MRJob. Lembra que eu disse que é o MRJob que vai criar o nosso cluster lá do EMR? Então, para que ele possa criar esse cluster, nós temos que fazer algumas configurações, que é aquela parte de infraestrutura como código. O MRJob, basicamente, ele tem duas formas de você configurar ele. Ou você passa o arquivo de configuração na mão, né? Cria o arquivo de configuração que nós vamos criar agora e passa ele na mão na hora de executar. Ou então você pode colocar o arquivo de configuração na raiz do seu usuário, né? Na raiz de pastas do seu usuário, e ele automaticamente vai identificar. Eu vou criar o arquivo na raiz de pasta dos meus usuários. Então eu vou vir aqui com VI mesmo, né? Na raiz de pasta do meu usuário, eu vou criar um arquivo chamado mrjob.conf. Caso você não passe ele na mão, depois nós vamos ver um exemplo de como passar ele na mão, né? Na hora de executar o comando, você tem que criar o arquivo com este nome, ponto, né? Um arquivo oculto, mrjob.conf. Ok, eu vou trazer a configuração desse arquivo aqui. O mrjob, ele permite que com apenas um código, o código que nós escrevemos, ele execute as operações de MapReduce em diversos clusters diferentes. E não só de clusters de Hadoop diferentes, e sim de plataformas diferentes. Então, com esse mesmo algoritmo, eu posso executar ele no Amazon EMR, que é o que nós vamos fazer, mas você pode executar no cluster Hadoop on-premise, o seu cluster local Hadoop, que você mesmo gerencia, ou então até mesmo no Dataproc, que é uma ferramenta de cluster também de processamento distribuído da Google. Você percebe que na configuração dele, você tem que definir algumas tags. A primeira tag é a runners, e essa runners define aonde você vai executar. No nosso caso, nós vamos executar no EMR, então tem que abrir aqui uma tag chamada EMR. Quais são as configurações necessárias? Aquela AWS Access Key, né? ID, a Secret Key, então você vem aqui e cola. Qual que é o nome da chave SSH que você criou lá no EC2? No caso da minha é EMR. E aonde está o seu arquivo da chave que você baixou, né? Aquele arquivo PAM. No meu caso, eu estou armazenando aqui em .ssh e emr.pam. No Linux é uma boa prática, né? A gente armazenar em .ssh. Então o meu está aqui na raiz do meu usuário, .ssh. Qual é a região que você quer que o mrjob crie o seu cluster no EMR? No nosso caso aqui, nós vamos criar na região de Ohio. Então, o código aqui da região de Ohio é esse daqui, o East2, né? Nós vamos utilizar SSH tunnel, então está como true. E quais são os tipos de instâncias, máquinas e a quantidade de nós que nós queremos no nosso cluster. No nosso caso aqui, o tipo de máquina vai ser M5X large e a quantidade de nós no nosso cluster serão 3. Então, com apenas essa configuração, o mrjob vai criar o nosso cluster lá dentro do Amazon EMR. Parece mágica, mas é código, é configuração, é infraestrutura como código. É algo bem bacana. Salvei o meu arquivo, estou na pasta onde está salvo, né, o meu algoritmo, e agora nós vamos executar o nosso algoritmo para ver a mágica acontecer. Então, para que o mrjob seja executado, nós temos que executar, né, o nosso algoritmo Python, no meu caso aqui Python 3, e temos que passar algumas flags para ele. Então vamos entender esse comando. Python 3, o nome do nosso arquivo, "-r" indica aonde você vai executar, você pode executar local. Se for local, você tira esse "-r", não deixa nada que ele vai executar local. Se for no Hadoop, você coloca aqui "-r Hadoop", se for no Dataproc, "-r Dataproc". No nosso caso, "-r EMR", está indicando aonde nós vamos executar o nosso cluster, né? Executar o nosso algoritmo. Qual é o nosso cluster? Aonde que está o nosso arquivo? O nosso arquivo, para ser processado, está no S3, Data Lake Video, /data, e o nome do nosso arquivo txt. Perceba que o nosso bucket está privado e
nós não configuramos permissões, né, entre o Amazon EMR S3, entre MRJob S3. Quando nós executarmos, né, o MRJob automaticamente vai criar essas políticas de acesso. Então, aquelas políticas que nós temos lá na AWS, que é o IAM, ele vai criar automaticamente para que haja essa comunicação interna. Aonde que vai ficar o nosso diretório da saída do nosso algoritmo, né? O resultado do nosso algoritmo vai ser gravado aonde? Nós definimos aqui através dessa flag output_dir, que está lá dentro do nosso data lake, né, na pasta outputs. E nós vamos criar uma subpasta lá dentro chamada job1. E onde que é o nosso arquivo temporário? É dentro do nosso data lake /temp. Se você não colocar esse caminho de arquivo temporário, ele vai criar lá na raiz do S3 uma pasta de temporário. Então ele precisa dessa pasta. Nós vamos aqui indicar para que fique ordenado. Então beleza, nós entendemos o nosso comando. Agora vamos... Então perceba que quando nós executamos, ele reconheceu o nosso arquivo de configuração lá na pasta do meu usuário, né? /home /Cícero Moro MRJob. Ele leu a configuração do meu arquivo, agora vai começar a executar o nosso algoritmo. E olha que ele já deu uma informação, olha, ele está startando o nosso cluster. Vamos ver isso acontecer? Vamos acessar o nosso EMR, né? E aqui dentro do EMR, perceba que nós já temos um cluster, ó, no status iniciando. Então, conforme ele falou aqui, né, está startando, e o nosso cluster aqui no console já mostra o status iniciando. Então ele está iniciando o nosso cluster. Depois que ele iniciar, vai começar a parte de bootstrapping, que é configurar o software do Hadoop e todas as suas dependências. E depois que ele iniciar, ele vai executar o nosso algoritmo dentro do cluster. Como o nosso cluster é característica, né, do Amazon EMR, que é processamento sob demanda, ele cria o cluster, processa e depois mata esse cluster. Então você só paga pelo aquilo que você utilizou. Você pode também utilizar um cluster já existente. Basta colocar mais uma flag naquele comando que nós executamos lá em cima, para executar o seu algoritmo. Então você passa mais uma flag, que é o ID, né? Cluster ID. Você passa o ID do seu cluster já criado dentro do Amazon EMR ou de qualquer outra ferramenta, e ele vai utilizar aquele cluster já criado. Mas caso você não passar, né, ele vai criar o cluster, vai processar e depois vai matar esse cluster. Então beleza, ele ainda está nesse status aqui de criando. E depois de criar e processar, a gente volta aqui no vídeo. Então beleza, o nosso algoritmo ele já finalizou, né? Já executou dentro do nosso cluster. E aqui ele traz algumas informações básicas, né, de log, de todos os passos que foram executados, né? E no final aqui, né, ele até fala lá, ó, que gravou logs naquele /temp na nossa pasta de temporários que nós criamos. Então, se o seu algoritmo no meio aí do caminho tiver algum erro, houver alguma falha, é importante você sempre olhar nos diretórios de log, que lá você vai encontrar mais informação. Então o nosso algoritmo terminou de executar e nós percebemos que o nosso cluster aqui, ele foi terminado também, né? Ele fala encerrado e todas as etapas concluídas, então foi concluído com sucesso. Quando acontece alguma falha, ele fica aqui encerrado com erros e algo desse tipo. Então o nosso algoritmo executou com sucesso e vamos observar lá, né, como está no S3, se realmente ele gravou os nossos arquivos de saída do algoritmo, se deu tudo certo. Então, data lake -vídeo, dentro de outputs, né? E aqui tem a nossa subpasta que o próprio MRJob criou para nós, né? Com os resultados. Então, job 1, e aqui a saída é padrão Hadoop, né? Ele cria aqui um arquivo vazio, apenas uma flag, né, que deu sucesso, e os arquivos separados aqui, né, são arquivos de texto. Então vamos fazer download de um aqui. Vamos tentar ver esse arquivo de texto aqui. E ele traz aqui o resultado para nós. Como eu disse, ele traz a quantidade de vezes e a palavra. Então, a quantidade de vezes que aquela palavra apareceu. E está ordenado pela quantidade de vezes. Então, se nós subirmos aqui, ó,
essa primeira palavra aqui, visitors, apareceu 4 vezes, e neste arquivo aqui, né, a última palavra aqui, que é my, apareceu 964. Então, nós estamos falando de um arquivo, tem os demais arquivos aqui de resultado. Então, ok, foi executado com sucesso, apareceu aqui os nossos arquivos, mas vamos entender algo aqui, né? Nós viemos aqui no terminal e executamos o comando na mão, mas em produção isso às vezes não é muito interessante, né? Você pode ter alguma tarefa que seja repetitiva, você tem que agendar, tem que executar todo dia, então nós podemos melhorar isso aqui. Que tal, em vez de executar isso local na sua máquina, nós colocarmos em um container Docker e esse container Docker executar o nosso comando, executar o nosso algoritmo lá no EMR? Acho que fica mais interessante para automatizar o processo, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma imagem, um Docfile, vamos configurar a nossa imagem para que ele execute um container, crie toda a configuração necessária para executar o nosso algoritmo lá dentro do EMR e depois mate esse container. Então ele vai executar os nossos comandos, o nosso algoritmo, fazer a análise, gravar lá no S3 o resultado e depois vai morrer. Então como nós fazemos isso? Primeiro, nós não vamos mais precisar do venv, né, do nosso ambiente virtual, vamos excluir ele e aqui dentro eu vou trazer alguns arquivos que vocês vão encontrar no repositório do Git na descrição do vídeo. Depois vocês podem pegar e analisar, executar e alterar e adequar. Então beleza, o nosso ponto de partida aqui é criar um Docfile para que nós possamos criar a nossa imagem. E o que contém nesse Docfile? Nós vamos utilizar uma imagem do Python, né? Python 3.6. Nós vamos copiar tudo que tem nessa pasta aqui que nós estamos, né, para dentro do nosso container no /code. Vamos posicionar, né, no /code a inicialização do nosso container. Vamos instalar as dependências que está nesse arquivo requirement.txt. Todas as dependências basicamente são duas, né, que é a Boto3 e a mrjob, e as subdependências que elas precisam para executar. Dentro desta pasta config vai estar a nossa chave SSH para se conectar ao EMR. Então vamos adicionar dentro dessa pasta que está aqui na raiz, ó, config EMR pen, e aqui nós temos o próximo passo, que é o mrjob.conf, aquelas mesmas configurações que nós fizemos na raiz do nosso usuário, né? Agora nós passamos ele para esse arquivo e adicionamos dentro da nossa pasta aqui, onde está o nosso código, né? Então tudo isso aqui está na pasta do nosso projeto. Nós vamos dar permissão para nossa chave para que ela seja executada e também vamos dar permissão para um script. Esse script é que contém um comando a ser executado, pois ele será executado assim que o container inicializar. E o que tem nesse script? Nada mais, nada menos do que nós já fizemos lá no terminal de forma manual, né? Executar o nosso algoritmo, né? Executar o nosso arquivo que contém o nosso algoritmo, passando a flag do EMR. Só que aqui tem uma flag a mais, que é aquele confpath. Como agora o nosso arquivo de configuração não vai estar mais na raiz de pastas do nosso usuário, nós temos que indicar qual que é o lugar onde ele vai estar. Então ele vai estar lá dentro daquela pasta conf, mrjob.conf. E os arquivos serão o mesmo, né? Lá dentro do nosso data lake, o nosso livro em formato txt, nós vamos gravar o resultado em outra pasta, que agora é job2, e o nosso arquivo temporário vai ser o mesmo. Então, esse daqui é o nosso script, ele só vai executar isso aqui. O nosso Docfile é somente isso também. E tem toda a estrutura. O que nós precisamos fazer aqui, né? Eu vou abrir um novo terminal. Como nós temos o nosso Docfile, nós precisamos aqui fazer o build da nossa imagem, ou seja, criar a nossa imagem. E nós vamos criar uma tag para essa imagem chamada mrjob EMR 1.0. Então, através desse Docfile, nós vamos compilar ela aqui e vamos criar uma imagem. Então, beleza. Ele vai executar, né? Já copiou o nosso código lá para dentro, já deu as permissões e agora vai instalar as bibliotecas do Python dentro do container. Depois que
ele executar esse primeiro comando, nós vamos rodar o nosso container. Então ele está buildando, está terminando de buildar, instalou as dependências lá do Boto 3, agora as dependências do EMR. Ok, nós buildamos a imagem e agora o que nós temos que fazer? Executar a nossa imagem. Eu vou abrir outra aba e verificar se tem algum container na minha máquina executando. Perceba que eu não tenho nenhum container, né, do Docker em execução, mas terá um agora, né? Docker Run e o nome da nossa tag que nós criamos lá através do nosso Dockerfile. Então ele vai executar nesse momento. Olha, ele já executou o container e já começou a executar o mrjob. Então ele já foi lá no S3, já enviou os arquivos temporários. Então, olha o que aconteceu. Ele criou o nosso container e está em execução. Então agora ele vai fazer aquele mesmo processo anterior, só que através de um container. Ele vai criar o cluster lá no EMR, vai processar novamente e vai gravar uma nova pasta. Vamos lá no EMR novamente e verificar se isso está acontecendo. Perceba que tem um novo cluster aqui iniciando. Então, estarei pausando mais uma vez o vídeo e quando ele terminar essa nova execução, nós voltaremos com o resultado. Então é isso aí, galera. A nossa segunda execução terminou. Todo o log aqui. Vamos verificar se o nosso container ainda está em execução. Nós podemos perceber que ele não está em execução. Então é isso aí, galera. A nossa segunda execução terminou. Nós podemos perceber aqui que ele finalizou, trouxe todo o log. E nós podemos perceber aqui que o nosso container não está mais em execução. Então ele executou o nosso comando. Subiu o container, né, executou o comando e depois o container foi morto, foi finalizado. E nós podemos perceber aqui que o nosso cluster, né, ele executou com sucesso também. Então beleza, vamos ver lá no S3 novamente se o nosso segundo processamento ele gravou os dados com sucesso, né, os dados de resultado. Então vamos acessar o nosso Data Lake, o nosso output job 2. E nós percebemos aqui que tem os mesmos arquivos, né? É o mesmo arquivo de texto que nós processamos, então a saída vai ser as mesmas. Então, com isso, nós finalizamos, né, toda a nossa arquitetura proposta aqui no início do vídeo. Nós executamos lá no Amazon EMR, armazenamos os nossos dados no S3 e escrevemos o nosso algoritmo aqui com Python e mrjob. E nós ainda fomos um pouco mais além, né? Nós automatizamos um pouco o nosso processo através do Docker e da criação de containers. Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa prática, tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. É muito satisfatório estar mais uma vez aqui no canal da DataTrain e que vocês fiquem bem aí, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!